Olá! Hoje eu vou dar continuidade à série Histórias que se Cruzam. Vocês já pararam para refletir como uma crença limitante pode impedir o seu desenvolvimento profissional? Como algo que é inconsciente para nós, que a gente não tem conhecimento, pode nos bloquear? Eu vou contar a história hoje da Sara, uma jovem de 38 anos que me procurou para fazer sessões de coaching. A Sara era uma jovem muito bem sucedida, trabalhava numa grande empresa multinacional como gerente administrativa financeira. Ela tinha uma carreira ascendente e sempre foi destaque na sua área. Ela tinha um conhecimento técnico muito destacado na empresa na qual ela trabalhava. Ela recebeu uma proposta para crescer na carreira dela. Ela recebeu uma proposta para assumir uma posição de palestrante. Como ela tinha um conhecimento muito destacado, ela foi convidada para compartilhar o seu conhecimento com toda a organização que tinha unidades no Brasil inteiro. Mas o que aconteceu? Ela me procurou para fazer coach porque ela estava muito receosa em aceitar esse convite. Ela tinha uma crença que limitava e bloqueava muito ela. Ela tinha muito medo de falar em público. Ela tinha medo de ser criticada, ela tinha medo de ser julgada pelo outro. Interessante que a gente sabe que falar em público é uma dificuldade muito comum para as pessoas. As pesquisas já revelam isso, que a exposição ao público é difícil para algumas pessoas. Mas a Sara, ela queria ir além, ela queria entender o que estava por trás desse medo dela, porque ela tinha uma ambição de crescer e continuar desenvolvendo na sua carreira. E aquilo ali estava impedindo muito ela do crescimento. Então a Sara chega muito receptiva e aberta para o processo de coaching, e isso é fundamental para os resultados mais efetivos no programa. No decorrer das sessões, nós trabalhamos muitas questões para gerar reflexões, trabalhamos autoconhecimento, autoconfiança, e aquilo foi muito importante do processo da Sara. É interessante que em um determinado momento a Sara resgata uma memória da sua infância. Ela me conta que aos 7 anos, ela era uma criança muito alegre, muito divertida, ela tinha uma interação muito boa com as outras crianças, sempre tirou notas muito boas nas escolas e ela gostava de falar muito. Por ela ser uma menina muito curiosa, ela estava sempre perguntando à professora, ela estava sempre questionando, ela sempre tinha uma opinião para dar, ela sempre tinha uma ideia para colocar. Mas em um determinado momento, uma professora que ela amava muito chamou a atenção dela. Repreendeu ela em sala de aula, dizendo que ela estava conversando demais, que ela estava perguntando demais. Como se não bastasse isso, a professora da Sara chamou o pai dela na escola para informar que a menina estava atrapalhando os colegas, que estava interrompendo as aulas. Ao chegar em casa, o pai não viu uma outra opção senão castigar, dar um castigo físico para a menina, uma punição física. Só que ele não imaginava como que aquilo ia marcar a vida da Sara. Quando a Sara resgata essa memória, ela se emociona. Ela se emociona e ela consegue conectar o episódio da infância com a dificuldade dela de se expor. E ela toma consciência daquele momento de que a dificuldade dela de se expor vinha de uma situação, de uma experiência que ela viveu lá atrás. O que é uma crença, gente? O que é uma crença limitante? Uma crença limitante, ela é formada por todas as nossas experiências, as nossas vivências, que de alguma forma nos impacta na infância. Quando a gente é criança, quando a gente está em processo de formação e desenvolvimento, a gente não tem repertório suficiente para tomar decisões, para resolver as nossas dificuldades. Nesse caso, então, a gente transforma em crenças limitantes. Foi o caso que aconteceu com a Sara. Tomar consciência do episódio que marcou de alguma forma a vida dela é o primeiro passo para que se dê o processo de mudança. A tomada de consciência por si só, ela não necessariamente gera uma mudança, porque é necessário que a pessoa tenha consciência, mas que ela tenha responsabilidade. E o que a Sara fez? Ela começou gradualmente a testar, vamos dizer assim, aquela crença. Ela começou a dar os pequenos passos para o processo de mudança, como se ela precisasse mostrar para ela mesma que aquela crença não era verdade. Ela começou a reunir com pequenos grupos na própria empresa dela para falar, para fazer alguma palestra, para passar algum conteúdo. Ela também começou a fazer um trabalho social, onde ela tinha a oportunidade de ensinar jovens dando aula. E aquilo ali foi um momento muito importante para ela, porque ela estava experimentando falar em público. Nas sessões seguintes, a gente conversava sobre os sentimentos dela em relação àquela ação de falar em público, como que ela estava se sentindo, como que ela estava se posicionando. E aos poucos a Sara foi desconstruindo essa crença. Ela foi se fortalecendo
em relação à exposição a público. E ao final do processo, a Sara conseguiu assumir a posição que ela tanto queria. Ela assumiu a posição de palestrante na empresa dela, uma função que trazia felicidade para ela, porque ela era uma pessoa que gostava de interagir e ela era uma pessoa que tinha um conhecimento muito rico na área de atuação dela. E você, tem alguma crença que te impede de exercer todo o seu potencial? Alguma coisa que ainda você não tomou a consciência? Espero que essas histórias tenham te provocado uma autorreflexão. Nós encerramos aqui hoje o terceiro episódio das Histórias que se Cruzam. Deixarei aqui disponível para que vocês possam assistir novamente, curtir, compartilhar com pessoas que vocês acham que vai ser interessante ouvir essas histórias. Se você gostou, deixe o seu comentário, seu feedback é muito importante para mim. Acompanhe meu conteúdo, acompanhe meu Instagram e meu canal no YouTube, que eu vou trazer novos conteúdos para te inspirar a ser um profissional cada vez melhor. Eu sou Márcia Rabelo, psicóloga, coach e consultora em liderança de alta performance.